E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Como é bom começar mais um programa Ressoar, cheio de boas notícias para animar ainda mais o seu domingo. Então, olha só como o programa de hoje está imperdível. Você sabe o que significa essas três letrinhas? Para São Paulo é ESG. No Nordeste a gente fala ESG. A gente vai te contar tudo o que você precisa saber sobre o tema, hein? E tem mais. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com a jornalista e palestrante Isabela Camargo. E no Descomplica Ressoar, dicas de organização com a especialista Ana Zicardi. Então fique aqui porque o Ressoar já começou. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar dessas três letras, ESG ou ESG. Afinal, o que essas letras significam, hein? Você vai descobrir agora, dá só uma olhada. Grandes empresas de todo o mundo já reconhecem as necessidades de se comprometer com o desenvolvimento sustentável. Para isso, é usado um conjunto de práticas de ESG. O conceito ESG, diretamente ligado ao universo dos investimentos, é o equilíbrio dos aspectos ambientais, social e de governança na gestão dos negócios. A sigla ESG vem do termo inglês Environmental, Social and Governance, ou, em português, ASG, referindo-se a ambiental, social e governança. O termo foi citado a primeira vez em 2004, através de um relatório da ONU intitulado como Who Cares Wins? Ganha quem se importa. O termo ESG, ele é um termo relativamente novo de teoria versus prática. Existem algumas referências que citam o seu nascimento em 2004, porém também existem discussões de que o ESG ele vem de uma jornada. Então é uma sigla ou um acrônimo formado pelas três letrinhas, o E, o S e o G. O E, ele está muito mais relacionado a tudo que diz respeito ao meio ambiente da forma física, biológica e química. Então, mudanças climáticas, eu tenho aquecimento global, questão de geleiras, essas alterações no nosso aspecto ambiental estão relacionadas ao E. Quando eu falo do S e eu trago ele para o corporativo, eu tenho uma relação com o S, que pode ser um S mais exterior, aonde eu linko com causas sociais, eu mando mantimentos para países emergentes. Isso é um S de uma forma mais externa. Quando eu tenho um S interno, eu olho para questões como equiparação salarial, a questão de relacionar os projetos sociais da comunidade onde eu estou inserida, porque é isso que faz sentido. Quando eu olho para o S, olhar para as pessoas do meu negócio. As pessoas são o capital social da letra S. E quando eu falo do G, eu tenho a principal mudança entre o termo ESG e a sustentabilidade que era anteriormente conhecida. O G, ele foca muito mais num assunto que antes não se falava muito, que é a governança. E o que é governança de uma maneira mais material falando? São questões que eu vou ter que tornar transparente de uma empresa aonde antes não era. Então, eu desenvolver um plano de integridade, eu desenvolver um plano anticorrupção, tudo isso causa uma certa questão de risco, porque o G ele está voltado à gestão de risco, pode ser risco reputacional, risco do meu negócio e também o próprio risco de exposição deste assunto. Então o ESG ele veio com a principal mudança, trazendo esse novo olhar da transparência. Se eu pudesse resumir uma única palavra para essas três letras que hoje fazem a diferença no mundo dos negócios, é a questão da transparência. A agenda ESG já é uma prioridade ao redor do mundo. Mas no Brasil, isso ainda é algo em desenvolvimento.
Em meio à cobrança da sociedade por empresas com práticas sustentáveis, diversas companhias têm investido fortemente na agenda ESG, buscando minimizar seus impactos no ecossistema ambiental. O ESG no Brasil e no mundo, ele não é ainda um assunto regulado. Não existe uma única regra ou uma única diretriz ou uma receita pronta. Acho que essa é a maior dificuldade ainda hoje de tornar esse assunto globalmente nivelado da mesma maneira que ele é para mim e como ele deveria ser para você. O entendimento do ESG no Brasil e no mundo, ele acaba sendo muito subjetivo. Porém, existem indicadores, existem parâmetros globais já lançados e eu acredito que brevemente teremos uma certificação única, porque o mundo está necessitando disso, que todos falem a mesma língua, mas nós temos sim indicadores, ferramentas e também pactos globalmente iguais. Então, em 2015, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lança mais 3 letrinhas, as ODS, tá? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso sim é uma linguagem global, aonde foi ditado algumas regras de bem-estar que, se todo mundo fizer e nivelar este assunto, nós conseguimos bater a meta do aquecimento global e reduzir as emissões. O nosso mundo, ele é muito diferente quando você olha até mesmo no Brasil, as questões ambientais que interferem na região Nordeste são totalmente diferentes das questões ambientais que eu tenho que olhar para o Sul. Então, os aspectos e os impactos ambientais é que fazem a questão material do ESG ser relevante de uma forma e ser menos relevante de outra forma. Então, tudo é uma questão de maturidade da pauta ESG, porque não adianta eu falar de ESG para determinadas empresas ou determinadas localidades do Brasil e do mundo, aonde ainda o mínimo não acontece. Então, o que é ESG para um país emergente é diferente do que é ESG para um país já desenvolvido. Olha só porque é tão importante falar de ESG, tanto para a questão pessoa física versus pessoa jurídica. Quando eu tenho uma empresa e eu produzo algo, vou dar um exemplo para ser um pouquinho mais claro. Então eu tenho uma empresa do setor têxtil. Se não existir a plantação de algodão, não há como existir o restante da cadeia. Por isso é muito importante, se eu não cuidar das minhas entradas, eu não vou ter as minhas saídas, porque ESG nada mais é do que cuidar do ciclo de vida de um produto ou de um serviço. Então, quando eu traduzo isso para a minha vida, no meu dia a dia, pode ser que, se eu não cuidar da água que eu bebo hoje, se eu não cuidar do resíduo que eu jogo de forma inconsciente, amanhã eu vou pagar por isso. E nos negócios não é diferente. E uma coisa que é muito usual hoje, quando você quer conhecer sobre a maturidade da pauta ESG de uma empresa, é só você entrar no site da empresa e procurar lá em cima numa aba se ela tem o relatório de sustentabilidade publicado. A maioria das empresas possuem uma obrigação, pela composição que ela está inserida no mercado, a divulgar publicamente e também auditar este relatório por parte dos seus acionistas ou dos demais stakeholders que ali ela tem no seu ecossistema. A questão do ESG, ela está muito relacionado a escolhas. Então, da hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar, eu faço milhares mesmo de escolhas versus aquilo que eu tenho que fazer. Então, quando eu falo de ESG, é isso. São tomadas de decisões mais conscientes, mais voltadas ao olhar coletivo, porque ESG é isso, é quando eu estou preocupada com o meu planeta, é quando eu estou preocupado com o meu lugar aqui, de uma forma organicamente falando mesmo. Tudo aquilo que eu uso, tudo aquilo que eu preciso para viver, eu tenho que prestar contas. Então, quando eu falo de ESG, eu estou falando da minha responsabilidade social e ambiental
como cidadão. Então, é fazer escolhas mais conscientes e pensando no bem-estar coletivo. E a gente faz uma pausa rapidinha, mas fica aí porque na volta tem o Conexão Social. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta e agora vamos assistir a mais uma bela entrevista no Conexão Social. Hoje recebemos a jornalista e palestrante Isabela Camargo. Bora lá? Boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Conexão Social, um espaço onde debatemos temas relevantes e atuais que impactam diretamente a nossa vida. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, a síndrome de burnout, que muitos conhecem como a síndrome do esgotamento profissional. E por ser tão grave, recentemente foi incorporada à lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estima-se que mais de 30% da população sofrem com a doença. E para falar com profundidade sobre o assunto, temos uma convidada muito especial, que traz consigo uma experiência pessoal com a síndrome. Ela é uma jornalista de renome, escritora, palestrante, pesquisadora do tema e promotora do autocuidado. Eu estou falando da querida Isabela Camargo. Seja muito bem-vinda e que honra te receber aqui, Isabela. Privilégio meu. Estou muito feliz em estar contigo e também com todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente se encontra em alguns eventos e era tão esperada a sua vinda, porque nós mulheres talvez seja as que mais têm interesse no tema, os homens também, mas eu acho que hoje as mulheres estão buscando mais e eu tenho certeza que muitas que já se inspiram na sua história hoje também aguardava ansiosa por esse momento da gente aqui te ouvir sua história e aprender com você, para quem ainda não chegou nessa fase, que não chegue, quem estiver para sair. Então, é uma oportunidade muito bacana de você estar aqui presente no nosso Conexão Social, para juntas a gente poder levar essa informação tão relevante para as pessoas. Estou muito feliz porque tudo que a gente pode prevenir, Ionice, a gente deve prevenir. A gente não precisa esperar algo pior acontecer quando alguns sinais já estão nos apontando que tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada ali. Como a atmosfera, quando vai chover, você já percebe que o céu escurece, o vento muda quando vai chover. Aí você vai lá, você fecha a janela. Se você não fechar a janela, você sabe que vai chover dentro de casa. E o nosso corpo vai nos enviando várias mensagens o tempo inteiro e dependendo da nossa idade, Eunice, a gente vai ignorando esses sinais, esses sintomas, sabe? E aí pode acontecer não só o burnout, mas outros problemas de saúde quando nós estamos vivendo em um ambiente com excessos, não só de trabalho, mas excessos de informação, de trabalho, assédio, tudo isso pode contribuir para o esgotamento profissional. Sim.
E para quem ainda não entende muito bem, eu queria que você começasse explicando para as pessoas o que é a síndrome de burnout. Porque é um nome diferente e agora incorporado aí na lista, considerado de verdade, doença ocupacional. Muita gente está sofrendo com isso, mas também tem aquelas diferenças. É cansaço? É estresse? O que de verdade é a burnout? Tá, vamos lá. Então, gente, acho que, primeiro de tudo, a minha definição, tá, não é nem um pouco parecida com a definição da Organização Mundial da Saúde. Ela é mais próxima de todos nós. A síndrome de burnout é a ausência de si mesmo. Sabe quando você está com saudade de você? Já sentiu isso? Sim. Dependendo da sua fase de vida, você está tanto para o trabalho, tanto para a família, tanto para todos, e você vai se negligenciando, vai se deixando para depois. Sabe, nas férias eu descanso, depois eu faço meus exames, né? Quem que nunca pensou assim? Sempre em detrimento do quê? De um trabalho, de um bem maior. Mas o custo disso é individual. Então você vai definhando silenciosamente em prol de algo que você está fazendo, geralmente porque você ama, você gosta, você está envolvido, comprometido. Mas se você também não se escolher, Eunice, vai dar ruim. Tá? Falando aqui o português, claro, vai dar ruim. Então, já que você me fez essa pergunta, acho que vale a pena a gente explicar qual é a diferença entre cansaço, exaustão e burnout. Pode ser? Sim. Quando você está cansada, você descansa e retoma a energia. Tô cansada. Estranho se a gente não tiver, né? Com tanta coisa que nós temos para fazer. Você que está nos assistindo, então se sente cansaço, ok, eu durmo e recupero. Tá? Descanso e recupero. Quando eu estou exausta, eu descanso e continuo cansada. Saio de férias e continuo irritada. Então, se eu não respeito o meu cansaço, se eu não respeito as horas de sono que eu preciso ter, por exemplo, eu vou entrar num estado de exaustão. Nesse estado de exaustão, o meu corpo já vai se manifestar de diversas maneiras. Pode ser com dor de cabeça frequente, problema no estômago, no intestino. Seu corpo está te mandando mensagens. E essas dores, muitas vezes a gente olha para elas como se fossem punição, e não, são mensagens do seu corpo para dizer, esse ritmo não está legal. Aí o que a gente faz? A gente vai tomando cada vez mais café, energéticos, né? Vai buscando recursos. Vai remedinho aqui, uma aspirina ali. Eu era que tinha uma necessaire cheia de remédios, sabe? Me pediam na redação de jornalismo, dor de cabeça eu tenho, dor de estômago eu tenho. E ainda se orgulhava de ser a médica. Super, que dava... tinha remédio para tudo. Aí a gente então vai ou buscando mais recursos para dar conta de um estilo de vida insustentável. Eu estou falando de muito café, muito energético e anfetaminas. E vai se deixando para depois. Quando você está fazendo isso por um longo período, você está vivendo uma fase de exaustão. Provavelmente você está dormindo mal, e quem dorme mal vive mal. Quem dorme menos de 6 horas, gente, tem 4 vezes mais chances de morte. E eu não conheço ninguém, Eunice, que dorme pouco e fica legal, porque a gente fica mais intolerante, mais agressivo, mais irritado. Sim. Né? Então, à medida que você tem muita coisa para fazer, e se inclui menos na agenda com o seu tempo de sono, de higiene, ou seja, com as necessidades básicas, o seu corpo vai tentando se equilibrar de todas as maneiras. Só que aí chega o momento em que o seu corpo já fez de tudo. Ele já te mandou todos os sinais possíveis. Né? É como se tivesse caindo um temporal lá fora e você não fechasse a janela. E ainda estivesse reclamando, mas por que está chovendo aqui dentro? E muitas vezes nós agimos assim. O corpo já mandou várias mensagens, vários sinais. Você já está uma pessoa irritada, você já está agressiva, as pessoas já estão observando que você não está no seu modus operandi normal. E aí vem um problema mais grave. Pode ser o burnout, pode ser um câncer, pode ser qualquer outro problema de saúde, consequência do excesso de estresse. Porque o estresse, gente, tem o bom e tem o ruim, tá? Como já disse um médico lá no século XVI, chamado Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quando você me convida para vir aqui, isso me causa uma ansiedade boa e um estresse positivo em que eu vou buscar quais são as informações que eu preciso saber. O endereço, a cor do estúdio, se eu posso vir de rosa, se eu não posso vir de verde, etc. Isso é o estresse positivo, é o estresse adaptativo. E isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. Quando você recebe uma promoção no trabalho, quando você vai viajar, isso produz o estresse. Estresse é a reação do organismo a uma situação que representa ameaça.
Se vai ser ameaça ou não, vai depender de como eu vou agir diante dessa situação. Ah, entendi. Percebeu? Então, depois de muito tempo se negligenciando, por isso que eu falo que o burnout é ausência de si mesmo. Depois de muito tempo se negligenciando, o que precisa acontecer para o esgotamento se transformar em burnout? Alguma situação caracterizada por assédio. E são vários tipos de assédio. E muitas pessoas nem sabem que estão assediando. Por quê? Porque no passado alguém gritou com essa pessoa, então ela grita. No passado, essa pessoa apanhou, então ela bate. Só que hoje assédio é crime. Então nós não podemos ignorar que o modo, você que está liderando uma equipe, um time, etc., o modo como você age afeta não só a saúde, mas os resultados daquele time. Estou sendo clara? Sim. Então, de forma muito simples, cansaço não é exaustão. E exaustão não é burnout. Mas, se você não respeitar a sua necessidade de descanso, você entra em exaustão. E na exaustão, quando acontece alguma situação caracterizada por assédio, moral, intelectual, sexual, etc., é como se o copo transbordasse. Então, aquele assédio foi a gota que transbordou o copo. Mas o problema também é que o copo estava cheio. Então, ele vinha lembra que eu te falei dos sinais? Sim. O burnout não chega de um dia para o outro. Assim como ele também não vai embora de um dia para o outro. O tratamento do burnout ele é muito demorado. Por quê? Porque foram muitos anos de negligência. Foram muitos anos de sobrecarga. Tá se identificando aí, pessoal? Daqui a pouco ela vai contar a história pessoal dela, como é que ela se descobriu, mas quando veio essa gota d'água, né? Uhum. Você quer que conte já? Conte. Quer? Então vamos lá. Eu estava ao vivo, eu trabalhava numa emissora de TV, eu estava fazendo a previsão do tempo e eu estava passando pelas capitais. Quando eu passei por todas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, quando chegou na região Sul, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Quer dizer, não era o estado da vizinha, da amiga, era o seu estado. Não é o estado que eu falava poucas vezes. Isso, o que significa para quem está nos assistindo? A gente esquece várias coisas, mas existe uma grande diferença entre esquecer a chave de casa e onde você mora. Naquele momento, Eunice, eu só esqueci o nome da capital do meu estado, mas por dentro eu estava colapsando. Então a visão ficou totalmente escura, faltou ar, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas ficaram moles. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Por quê? Porque nós não temos empatia para uma dor que a gente não vê. Uhum. Se alguém chegar aqui mancando, naturalmente você vai levantar e vai dar a cadeira para ela sentar. Mas alguém que está chorando, com uma crise nervosa, e que não sabe de repente explicar o que está sentindo, geralmente a gente tende a desqualificar essa dor, reduzir essa dor. Mas tá tão bem, parece que você tá tão bem, como é que você não consegue respirar? Respira e fica tranquila, já passa, né? Então, naquele momento, hoje olhando para trás, faz 5 anos, teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado, porque aí pode ser que eu teria tido mais ajuda. Como eu segurei a onda e ainda encerrei meu expediente, depois desse jornal ainda fiz outro jornal, eram 3 num período curto da manhã, eu fui ao médico e ali ele me deu o diagnóstico, porque eu cheguei sob risco de convulsão. Olha só, quer dizer, chegou a esse nível. Completamente fora do eixo e com todos os exames que eu já estava tratando, já observando todos os sinais, né? Mas ninguém dava esse diagnóstico. Ele me falou, Isabela, você está vivendo a síndrome de burnout. Eu falei, doutor, é impossível, eu amo o que eu faço. Possível. E ele disse, por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de tolerar abusos, lugares com muito prestígio, você vai tolerando mais as coisas, você vai engolindo mais coisas que não combinam com você, até que uma hora, se você não age por bem, o seu corpo vai te dar essa pausa. Então, para mim, o burnout é um freio, não é o fim, absolutamente, tá, gente? Quem está vivendo uma situação dessa, deixa eu contar para você uma coisa que demoraram muito para me falar. Você não é um profissional ruim, você só está vivendo um momento ruim, Eunice. Sim. Agora, tem profissões que oferecem mais risco e que às vezes exigem mais da pessoa. E aí eu queria que você falasse das diferenças. É claro que as pessoas que estão nos assistindo agora estão se identificando. Às vezes é a dona de casa mesmo, claro, que tem filhos, que faz tantas coisas e às vezes não é reconhecida. Tá. Queria que você falasse das profissões de risco, que esses são os que mais tem que ficar alerta, mas quem está se identificando aí também. Tá. Então vamos lá.
Na década de 80, a maior estudiosa do assunto chama Cristina Maslach. Ela divulgou um livro, estou falando da década de 80. O título do livro em português é O Custo de Cuidar. O custo de quem cuida. E ela coloca ali os principais profissionais que podem desenvolver a síndrome de burnout. Profissionais da área da saúde, educação, jornalistas e policiais. Isso ela coloca na década de 80. Quais que a gente pode incluir aí? Advogados, engenheiros e todos aqueles que vivem sob muita pressão e não podem errar. Se um médico erra, ele coloca a vida de uma pessoa em risco. Então ele tem muita pressão para o acerto, não é? Se um jornalista erra, além dele virar meme na hora, ele sofre muito assédio porque tem uma fila querendo entrar no seu lugar, percebe? E ele também não pode se equivocar com as informações, porque também ele está colocando outras pessoas em risco. Se um policial erra, o que acontece, Eunice? Meu Deus. Ele pode colocar a vida de outra pessoa em risco. O engenheiro, se erra um cálculo, ele coloca... Então, são profissões em que o erro é muito perigoso e vivem sob muita pressão. A solução está na manutenção da sua saúde. E a gente, posso falar como é que a gente faz a manutenção da saúde? Sim, por favor. Tá preparada? Inclusive, as medidas preventivas, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá entrando nessa síndrome, ela não sabe, ela mesma tá indo, né? Então vamos lá. Vou falar dos 5 faxineiros da saúde mental. Uau. Quer saber? Sim. Aliás, na abertura você fez uma introdução linda, né? Jornalista, palestrante e tal. E hoje eu chego nas palestras com vassoura. É mesmo. Eu chego com a vassoura e falo, então, gente, eu sou faxineira, né? A turma esqueceu de falar com muito orgulho, porque a gente precisa faxinar, Eunice, algumas ideias e crenças que não nos levam mais a lugar nenhum e não estão nos deixando saudáveis. Então vamos lá, os 5 faxineiros da saúde mental. Tempo de sono, tempo para higiene pessoal, tempo para alimentação, atividade física e tempo para lazer ou amigos que represente alegria. Por que eu digo isso? Essas 5 questões básicas são primitivas. Aqui, ó, cérebro primitivo, o mais antigo de todos. E a gente está abrindo mão do básico, achando que isso não traz consequência. Então eu durmo pouco, não, depois eu descanso. Eu como mal, não, depois eu recupero. Tem gente que fala que enquanto você dorme, você não sabe o que eu faço, é uma coisa assim, né? O que você faz enquanto eles dormem? Né? Tem frases muito perigosas, muito insustentáveis, essa é uma delas, a outra o que você faz enquanto eles dormem? Dormir é perda de tempo, ninguém nunca morreu de tanto trabalhar, tem frases... Você vai dormir o resto eternamente? Quando eu morrer eu durmo, né? Umas frases assim... Mas ninguém quer morrer para dormir, né? Pois é. Quer viver, inclusive, até os 100 anos, como, né? Vamos lá, os 5 faxineiros da saúde mental. Você achou eles muito simples? Aparentemente, mas para fazer tudo que é simples não é fácil de fazer, né? Já prestou atenção? É fácil falar, mas fazer... Outro dia um executivo me disse assim, como é que eu vou ter tempo para fazer tudo isso? Estamos falando de tempo para sono, higiene, alimentação, atividade física e lazer. Então, agora ao contrário, eu não vou falar muito sobre o lazer, mas quem está se aproximando do burnout ou de outro problema de saúde se isola. Não quer participar de eventos sociais, não quer participar daquilo que ou já participou, a família se torna um fardo, percebe? Então, por isso que ele é o 5º faxineiro. Atividade física também não preciso falar, né? O quanto isso é importante para a manutenção de toda a saúde. A alimentação também não. Quantos de nós estamos comendo o que dá na frente de uma tela? Isso vai trazer consequências. Então eu vou focar nos outros 2, que são os mais simples ainda, que é tempo de higiene e sono. Antes do meu diagnóstico, eu estava olhando algumas fitas, né, porque eu sou na época da fita, dos DVDs, e eu apresentei alguns jornais de cabelo preso 3 vezes por semana. O que isso significa? A pessoa, quando está no pré-burnout, ela não tem energia nem para lavar o cabelo. E todas as vezes em que eu tenho a oportunidade de falar isso, o que eu recebo pelas minhas redes sociais de mulheres se reconhecendo, porque só uma mulher que, ao entrar no banho, não tem energia para ficar em pé e nem para lavar o cabelo, sabe o quanto está esgotada. Então, se você não está lavando o cabelo com a mesma frequência que deveria, homens estão deixando de fazer a barba, e não é porque vão pegar a moda do lenhador, né, desses homens barbudos, é porque não tem energia, esse é um indício bem sério que o burnout está
chegando. Além disso, irritação, intolerância e agressividade. Sim, e você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu queria reforçar. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer tudo, tá? E às vezes não é nem ninguém que te pede, não. É porque você quer ser produtiva. Sim. Você sempre gostou de trabalhar muito e ser muito prestativa e não sabe dizer não. E é muito perfeccionista. Às vezes você não quer pedir para ninguém fazer nada porque você dá conta. Então. Às vezes tem até alguém que você podia dividir, né, pedir ajuda e tal. Mas não sabe fazer. Não, pode deixar que eu faço. Quer dizer, quando você vê no final do dia, você tem uma pilha de trabalho. Um monte de tarefa. Você deveria ir embora, aquela hora é a sua hora, já deu, mas não, você vai ficar 2, 3, 4. Eu conheço gente que fica mais 6 horas além do período que ela deveria ficar. E é lógico que ela vai chegar em casa exausta, vai dormir no sofá, vai comer o que tem na geladeira, não vai dar tempo de lavar o cabelo. No dia seguinte ela vai tracionar, prender o cabelo. Totalmente. Enfim, então, para essas pessoas, existe uma explicação, eu queria que você falasse, porque tem ali alguma causa, porque ela não percebe que ela está se destruindo, e eu quero acrescentar uma coisa. A gente fala de suicídio, de alguém que tem coragem de tirar a vida de uma vez e que, infelizmente, isso acontece, mas você está fazendo a mesma coisa, só que devagar. Eu me lembro uma entrevista que eu dei logo depois que eu saí da emissora e tal, e a pessoa falava assim pra mim, mas você sempre foi responsável, né? Você entregava tudo na hora, chegava na hora, sempre foi Caxias, né? Aí eu parei, eu falei, mas isso agora é ruim? Será que é este o problema? Não é. Por isso que eu estudo tanto, para trazer o assunto assédio pra pauta, pra gente poder resolver o problema na origem, senão nós só vamos ficar falando do problema. E eu quero olhar para a solução. Então, o que nós podemos fazer? E você só vai conseguir lidar com um assediador ou uma assediadora se você estiver bem de saúde, se você estiver dormindo bem, se você estiver conseguindo tomar banho direito. Quantos de nós passamos pelo chuveiro naquela vida que não é uma vida, é uma gincana, né? Que tem que tirar a bandeirinha de um lugar e terminar no fim do dia, consegui fazer tudo. E dia seguinte, será que é assim? Então, para você que está fazendo demais, tem uma dinâmica que eu faço, que não vai dar tempo de fazer aqui, mas eu tenho um planetinha assim, sabe? Que eu levo nas palestras. E aí, imagina que se você quer abraçar o mundo, você vai ficar sem o seu abraço. Isso é um fato. Quanto mais você quer abraçar o mundo, mais você fica sem o próprio abraço. E a hora que eu promovo esse encontro da pessoa com os braços dela, a maior parte chora, porque já não sabe se reconhecer já há muito tempo. Então não importa o que te levou a fazer o que hoje você faz. A partir de agora, recebendo essas informações, você pode se incluir na própria agenda. E mais difícil do que falar não para aquilo que eu não quero, é falar não para aquilo que eu quero, mas não posso. Quando você tem 20 e poucos anos, né, quando uma pessoa jovem entra num trabalho, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ela quer mostrar serviço, ela quer ser reconhecida. Vou falar agora uma coisa que pode doer. Fale. Posso? Vamos, coloque amor nas palavras da Isa, mas fale. Se você estiver buscando reconhecimento de pai e mãe no seu trabalho, você vai adoecer. Seja por burnout, seja por um outro problema, porque não importa o quanto você faça, o reconhecimento não virá dali. Se você está buscando reconhecimento de pai e mãe. Isso eu descobri 4 anos depois do meu, fazendo muitos tipos de terapia. Eu sempre fui muito apaixonada por todas as formas de autoconhecimento. Mas a hora que essa informação chegou para mim, foi bem importante. E eu vejo muitas pessoas, porque eu fui uma dessas também, buscando reconhecimento de pai e mãe no trabalho. Falando assim do ambiente de trabalho, às vezes não são os chefes que querem a pessoa lá. É a pessoa que fica. Por ser centralizadora demais, por ser aquela pessoa que quer ser produtiva demais, porque às vezes ela tem ambições e deve ter, viu, gente? Só que você tem uma receita que eu quero que você fale aqui. Como é que a gente pode ser produtiva e se respeitar? Como é que a gente pode identificar quando a gente, de alguma forma, está sendo abusado? Porque tem ambientes que abusam, sim, também. Tem ambientes que, se você deixar...
Mas tudo depende se você deixar. Sim. Porque a gente precisa trabalhar. Sim. A gente precisa se relacionar com as pessoas, enfim. Mas eu vejo que tem pessoas que ninguém pediu para ela. Pelo contrário, às vezes, né, eu vejo e falo assim, vai embora. Não, o que você está fazendo aí? E às vezes a pessoa, não, ela quer ficar por alguma razão, ela quer fazer mais porque ela não confiou em alguém que podia ajudar, ou o tempo que ela deveria organizar ali, fazer a gestão do tempo, ela estava fazendo outras coisas. Você entendeu? Sim. Então, você ensina muito bem sobre isso, eu quero que você fale, para depois a gente falar aqui do livro. Sim. Que você tem um livro extraordinário também, que foi antes disso, né? Para quem quer fazer as pazes com o tempo, mas o movimento que hoje eu levo é a produtividade sustentável. Para que CNPJ e CPFs falem a mesma língua, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Você está falando, o problema. Tá, mas então como é que a gente faz? A produtividade sustentável é para CNPJ e CPFs falarem a mesma língua. Para que a gente alcance os objetivos sem prejuízo pelo caminho. Não adianta nada a equipe colocar o programa no ar, todo mundo satisfeito e depois adoecer. Percebe? Quando você vai contratar alguém para trabalhar com você, você faz uma seleção tremenda, pega os melhores talentos possíveis e aí depois, na hora de acolher essa pessoa quando ela está vivendo algum desafio, você ignora ou você tem um ambiente muito tóxico. Mas não é só de um ambiente tóxico que nós estamos falando de comportamentos tóxicos também. Eu sempre tenho que olhar os dois lados. E a questão é a quantidade. O trabalho não é o problema. O excesso de trabalho é o problema. Sol é super importante. O excesso de sol causa câncer de pele. Sim. Água é importante, mas até em excesso causa problemas em regiões com escassez hídrica, né? Quando chove demais lá no Nordeste, o que a gente vê? Aquelas reportagens com os açudes transbordando, enfim. Então, nós estamos falando de excesso. Agora, antes disso tudo acontecer, os sinais já foram sinais que te levou a fazer uma grande pesquisa para escrever um livro. Sim. Que depois você virou a principal... Uma das personagens. Uma das personagens ali. Em 2017. Que é aqui Pode mostrar ele? Dá um tempo. Pode ser para essa câmera aqui? Dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Esse é um livro que está na 3ª edição. É best-seller. Em 2017 eu comecei a escrevê-lo porque na época eu trabalhava com a previsão do tempo meteorológico. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim, o tempo está passando muito rápido, né? Não tenho tempo de fazer nada. Essas pessoas sempre estavam estressadas, angustiadas e muito doentes. E aí eu comecei a buscar as respostas para saber se o tempo da natureza tinha mudado mesmo e o dia não tem mais 24 horas. Aí eu pesquisei com uma turma de astrônomos, físicos, cosmólogos e todos me disseram que não há nenhuma evidência que comprove que a Terra esteja girando mais rápido em torno do próprio eixo. Não tá. O tempo da natureza está igual. Aí eu fiquei encafifado, eu falei, bom, então se o tempo da natureza está igual, o que está acontecendo para as pessoas ficarem muito estressadas, angustiadas e com todas essas mudanças emocionais? Aí eu fui para uma outra turma com outros especialistas para entender por que nós estamos tão iludidos em fazer tantas coisas com a tecnologia. Aí então eu busco na história a evolução da tecnologia, dos transportes, da comunicação, para entender por que estamos como estamos. Aí eu chego em 3 doenças do tempo. Depressão, estresse e ansiedade. Eu entrevistei o Ricardo Boechat para falar de depressão, tinha entrevistado uma psicóloga para falar de burnout e entrevistei o Padre Fábio de Mello para falar de crises de ansiedade. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, inclusive, ela diz: ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente e depressão é excesso de passado. Uau. Durante a minha escrita, eu já tinha entrevistado umas 100 pessoas, eu vivo, então, a minha experiência com o burnout. É como se o universo estivesse me dizendo assim, agora você pode falar sobre esse assunto. Agora você pode oferecer ferramentas para as pessoas fazerem as pazes com o tempo, para que elas não tenham também o que você teve. Então essa foi a missão que me foi dada. E que tem um belo trabalho ali que tem transformado a vida de milhares de pessoas, né, Isa? Queria que você deixasse mais uma mensagem para o nosso público de casa. Eu tenho certeza que muita gente se identificou com tudo isso e eu tenho certeza que nessa tarde iremos salvar algumas vidas. Especialmente de nossas queridas mulheres, o nosso público maior aqui no nosso programa e de vocês homens também. Sim, sim. Talvez a principal mensagem seja a seguinte: quando acabar o programa, para um pouquinho na frente do espelho
Respira fundo e se orgulhe de quem você é. Reconheça a trajetória que te trouxe até aqui. E qualquer dor que você esteja sentindo, eu tenho certeza que você vai ser capaz de olhar de forma diferente, por outros ângulos para esse problema e encontrar uma outra solução. Para que assim você consiga ter mais tempo para você. E, por fim, desacelerar para continuar em movimento. Essa é uma frase que eu adoro e a turma fala, não entendi. É assim. Sabe os pedais do carro, acelerador e freio? Se você só ficar no acelerador, você se coloca em risco. Porque quando você não respeita os limites de velocidade, você está colocando a sua vida e de outras pessoas em risco. Então a gente tem que pisar um pouquinho no acelerador para continuar acelerando. Então o desacelerar para continuar em movimento é simplesmente lembrar que você tem direito e você merece descansar. Muitas pessoas me perguntam a diferença entre tristeza e depressão. Não vai dar tempo de explicar aqui, mas o que eu posso garantir é que muitas pessoas, quando se sentem tristes, é porque estão cansadas. Então a gente precisa resolver o tempo para o autocuidado, que aí depois a nossa mente vai ter condições de elaborar melhor as situações, os altos e baixos, os imprevistos que vão acontecer. Muito bom. Queria que você deixasse mais algum recado, uma consideração final, seus contatos. Quero agradecer profundamente a todos que estiveram conosco. Sinta um abraço demorado, tá? Com muito amor. Que você também se abrace, tá? Nesses minutinhos aí de frente para o espelho. Foi um privilégio estar aqui contigo. E conte comigo. Foi uma honra te receber, viu? Aprendemos muito. Obrigada. Volta outras vezes, viu? É só me chamar. Gente, eu queria agradecer também o seu tempo. Eu tenho certeza que foi um tempo de muita qualidade, muito necessário. Aprendemos aqui, vamos dizer que lições valiosas para a nossa vida toda, para a gente ensinar e falar com nossa mãe, com nossas irmãs, com nossos amigos, convidar todo mundo para assistir o programa. Um grande abraço para vocês, te convido para seguir a Isa, vai ficar o arroba dela aqui, siga o programa Ressoar, me siga também e nosso próximo encontro será no domingo que vem. Um grande abraço e até lá! Isabela, muito obrigada, viu, por nos ajudar a evitar ou até mesmo a tratar a síndrome de burnout. Eu gostei demais dessa entrevista e se quiser conferir a versão estendida e completa é só ir lá no nosso canal do YouTube, ok? E chegou o quadro Descomplica Ressoar. Você aí, você tá com o guarda-roupa do quarto organizado? Pergunta difícil, né? Ou tá aquela bagunça? Fala a verdade, hein? Mas pode ficar tranquilo, tá? Que hoje a Ana Zicardi, que é especialista em organização, vai nos ajudar. Confere aí. Já aconteceu com você de abrir o armário e falar: nossa, eu não tenho nada para usar? Ou então, eu queria tanto uma blusa branca e não acho? Ou pior ainda, passar numa loja, achar uma roupa maravilhosa, comprar e um tempo depois descobrir que você tem essa mesma roupa igualzinha com etiqueta dentro do armário? Atire a primeira pedra quem nunca aconteceu isso. Olá, meu nome é Ana Zicardi, eu sou organizadora profissional e hoje eu estou aqui no Descomplica Ressoar para descomplicar a organização do armário. Nós vamos juntos organizar esse armário de uma vez por todas. Uma forma de você organizar e fazer tudo rapidamente é deixar os cintos próximos das calças, porque afinal a gente usa cinto com calça, shorts, saia, então eles têm que ficar próximos uns dos outros. E o que eu acho excelente é você ter essas caixinhas que podem ser assim, de plástico, acrílico mais durinha, com divisórias, ou caixas que você encontra, que você já tenha. O importante é você delimitar a área dos cintos. Mais uma dica, uma forma muito boa de organizar as suas calças, principalmente as calças que tenham a perna mais estreita, é utilizar cabides infantis. Eles são menores, então a calça se acomoda perfeitamente bem nessa extensão e além do que,
eles são mais curtos. Olha a diferença para um cabide normal, da altura. Olha a diferença. Quase bate aqui nos cintos. As jeans das mais escuras para as mais claras. Mas a gente ainda consegue ver que não está organizado. Vocês conseguem perceber que o fato do cavalo da calça estar para o lado de fora causa uma sensação de desorganização. Eu não consigo saber que calça é aquela que eu vou querer vestir. E é muito simples. A solução é muito rápida. É só você colocar o cavalo da calça na mesma direção da abertura do cabide. Olha a diferença que isso causa no armário. Você agora sim consegue ver todas as calças. Não tem nada obstruindo o teu campo de visão. Uma dobra pode descomplicar muito a sua vida na hora de abrir uma gaveta e enxergar tudo o que tem. Então vamos começar? Olha, a gente já categorizou por manga longa, manga curta, sem manga, alcinha, temos que dobrar. Eu gosto muito de usar o que eu chamo de gabarito. Aqui eu tenho um gabarito de acrílico que tem uma dimensão de aproximadamente 22 por 30, 25 mais ou menos, mas você pode usar uma revista, um livro. O importante é que aquele objeto que você usar para ser um gabarito, ele sempre seja usado em todas as dobras da sua camiseta, da sua blusa, daquilo que for sendo dobrado, tá? Então o que eu faço? A blusa, seja ela manga longa, manga curta, manga comprida, eu sempre vou dobrar. Eu coloco para cima da bancada a parte de trás, centralizo esse gabarito na gola e dobro normalmente. Pronto. O que a gente costuma ver nas gavetas é isso aqui, uma em cima da outra. Eu vou colocar. Olha só, todas dobradas do mesmo tamanho, eu usei um gabarito, numa escala de cor, fica fácil, rápido eu escolher a blusa que eu quero na hora de me vestir. Organização é isso, é te trazer agilidade e facilidade. O que geralmente a gente vê são as blusas, as roupas, sejam elas quais forem, empilhadas. Elas estão dobradas todas do mesmo tamanho, estão empilhadas certinho, não parece desorganizado. Porém, eu não consigo saber o que tem embaixo. É tão simples que vocês vão falar como é que eu não pensei nisso antes. A dobra normal, que já foi feita com o gabarito, e depois, olha, a frente está para cima, mais uma dobra. E agora a gente volta para a gaveta dessa forma aqui. Olha só. Além de tudo, eu ainda ganhei espaço. Essa pilha eu posso colocar aqui. Gostaram? Então, coloque em prática. É só começar que você vai ver. O bichinho da organização vai te picar e você não vai conseguir parar nunca mais. Vai lá no Instagram, nas minhas redes sociais,
Ana Zicardi. Me conta o que você achou e me manda a foto daquilo que você fez. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu consegui ajudar vocês nessa pequena jornada de organizar o armário. Até breve! E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube e siga também as nossas redes sociais para não perder as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Paulo Coelho: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?